Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os tempos gráficos e como funciona uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Como vocês podem ter visto nos últimos vídeos, eu mexo muito nesse site aqui, que é o TradingView, que é o único site que eu uso para ver tempos gráficos e para analisar criptomoedas na análise técnica. E vocês não devem entender, né? Que às vezes eu traço uma linha aqui, uma linha lá, e vocês às vezes não entendem o que eu estou fazendo. Então eu vim explicar para vocês, né, de forma geral, como é que funciona uma tendência de alta e uma tendência de baixa e os tempos gráficos. Bom, aqui eu estou usando o gráfico do Bitcoin, que é o melhor gráfico para usar para explicar sobre esse assunto, porque ele vem desde 2017. Se eu quiser pegar uma informação mais antiga, eu posso pegar a história do Bitcoin, que é essa moeda aqui em cima, que é a BLX, que ele me pega desde, né, da criação do Bitcoin. Ele pega a história inteira do Bitcoin, né, como vocês podem ver. Mas ele não me permite ver em tempos gráficos menores. O que são os tempos gráficos? Bom, você escolhe um tempo gráfico aqui, né, em cima. Você pode ou clicar aqui, ou só você escrever um número e colocar 4 horas, um mês. O de 4 horas não está aparecendo porque ele não me permite isso. Porque ele é um tempo gráfico histórico. Então, se eu colocar o de 4 horas, vai ficar muita informação. Então, ele não permite isso. O que seria as diferenças de tempo gráfico? Bom, cada tempo gráfico você é composto por velas, né? Você pode mudar aqui em cima, candles vazio, candles, mas eu sempre uso velas, que é o mais simples. E o que seriam essas velas? Bom, se você está no tempo gráfico de um mês, cada vela é o mês. É basicamente isso. Então, se você não está no tempo gráfico mensal, cada vela que você está vendo aqui é o valor percorrido do Bitcoin em um mês. É basicamente isso. E se você for no tempo gráfico de 4 horas, vou voltar aqui para o tempo gráfico do Bitcoin. Se você for no tempo gráfico de 4 horas, vocês vão ver que cada vela aqui tem 4 horas. E quando a vela está verde, isso significa que ela teve uma valorização, né, da vela anterior. Então ela valorizou, porque ela parou nesse valor aqui, ó, né? Essa vela verde aqui teve 4 horas e ela finalizou no valor de 42 mil dólares, 41, 42. E aí, depois que veio essa vela, ela teve uma valorização. Dessa vela, ela teve uma valorização. E assim por diante. Então, cada vela, né, no tempo gráfico de 4 horas, cada vela são 4 horas de movimentação do Bitcoin e por assim vai. O gráfico de um dia é um dia e assim sucessivamente. O que seria a vela, né? Como vocês podem ver na vela verde, nós temos, isso aqui é uma vela, na base nós temos o valor que ela iniciou, então quando inicia, né, daqui a 1 hora e 54 minutos, vai finalizar essa vela aqui e vai entrar uma outra vela. Então, quando iniciar essa outra vela, essa base aqui é o valor que a vela se iniciou. Isso aqui é a mínima, porque a vela pode iniciar nesse valor e ter um flush para baixo, correto? Então, essa linha aqui mostra o fundo da vela, o valor mínimo que a vela teve durante essas 4 horas de período. Aqui em cima é o valor máximo e aqui em cima é o valor de fechadura, né? Quando você fecha. Então, aqui é a abertura, aqui é quando você fecha a vela e por aí vai. Então, o tempo gráfico ele é composto por velas. Como você faz para ver e entender se uma moeda está subindo ou está descendo? Né? Porque aqui ainda assim parece que é muito polido. Eu vou chegar mais um bocadinho para cá e vou explicar para vocês. Bom, uma criptomoeda ela pode estar numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. E qual a diferença de uma tendência de alta para uma tendência de baixa? Bom, quando você tem uma tendência de alta, a moeda ela sobe, ela forma um topo, correto? Em algum momento, independente do tempo gráfico que você está olhando, ela vai ter que formar um fundo. E vocês têm que entender também que essa linha que eu fiz não é só uma vela, tem várias velas dentro dessa linha aqui. E dentro dessa vela pode ter uma vela pequena de baixa, mas são várias velas que mostram, né, uma valorização dessa moeda. Então, a vela ela forma um topo e ela tem que em algum momento vir formar um fundo. E se ela formar esse fundo e ela depois continuar uma valorização, nós chamamos isso de uma tendência de alta. O que nós chamamos esse fundo? É um fundo ascendente. Por que é um fundo ascendente? Porque você formou um fundo,
né, a moeda veio, ela caiu, mas ela não caiu mais do que o fundo anterior. Então, isso é um fundo ascendente. E assim sucessivamente. Ela veio, formou um fundo, depois ela veio, formou um outro topo, e ela veio e formou um fundo de novo, correto? Aqui está o fundo. Para ela ter formado, para ela ter continuado uma tendência de alta, ela tem que romper esse topo. Se ela vir e romper esse topo, como ela veio e rompeu, ela continua numa tendência de alta. E ela vem e forma um outro fundo. O que categoriza ela a virar uma tendência de baixa? Bom, a partir do momento que ela vem, ela aqui rompeu esse topo, correto? Ela formou um outro topo, ela veio, formou um fundo, mas ela não conseguiu romper o topo anterior. Vocês veem que ela está no valor menor do que o topo anterior. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que a moeda ela está sem força para romper esse topo. Aí ela vem e ela rompe o fundo. Então, ela começa a cair. E quando ela rompe esse fundo, nós chamamos de quê? De topos descendentes. E por que topos descendentes? Porque ela veio, como eu afirmei, formou um topo, mas não foi um topo que rompeu o topo anterior. Então, ela vem formando, né, topos descendentes. E isso se categoriza uma tendência de baixa. Quando você vem, você forma os topos, mas são topos descendentes. E a cada fundo, você rompe outro fundo. Então, uma tendência de baixa é quando você tem topos que não rompem os topos anteriores, e quando você tem uma tendência de alta é quando você tem topos que rompem os topos anteriores. Agora, eu vou mostrar isso para vocês dentro do Bitcoin. Bom, aqui eu estou olhando o tempo gráfico do Bitcoin, tempo gráfico semanal, que é de uma semana, então cada vela aqui é uma semana. Eu vou mostrar para vocês como funciona uma tendência de alta e uma tendência de baixa dentro de uma criptomoeda. Aqui em 2020, o Bitcoin ele veio de uma tendência, né? Não lembro se era de baixa ou se era de alta, mas enfim, aqui começou a categorizar uma tendência de alta. Por quê? Nós temos esse fundo e o Bitcoin veio, teve uma valorização, formou um fundo ascendente, teve uma valorização, formou um outro fundo ascendente, teve uma valorização, formou um outro fundo ascendente. Então, isso aqui se categoriza uma tendência de alta, que você vê que ele veio formando fundos ascendentes atrás de fundo ascendente. Ele veio de novo, formou um outro fundo ascendente, né? Mas, como vocês podem ver, formou esse topo, né? Ele veio, tentou formar um fundo ascendente, mas ele não conseguiu. Ele rompeu esse fundo para baixo. Mas, quando ele rompeu esse fundo para baixo, ele não conseguiu romper esse outro fundo aqui, correto? Ele manteve esse fundo. Então, isso mostra força na moeda. Então, ela ainda não entrou numa tendência de baixa, ela ainda estava numa tendência de alta. O que ele deveria fazer para continuar numa tendência de alta? Vir e romper esse topo anterior. O que não aconteceu. Ele rompeu por poucos dólares, mas ele não conseguiu romper. Ele veio, bateu de novo nesse topo e não rompeu. E o que isso demonstra? Isso a gente chama de topo duplo. Topo duplo. O que é o topo duplo, Caio? O topo duplo é quando uma moeda vem, forma um topo e bate nesse topo de novo sem ter força para romper ele. Isso mostra que a moeda está fraca, ela não tem força para continuar uma tendência de alta. E isso mostra uma reversão de tendência, geralmente. E foi exatamente o que aconteceu com o Bitcoin. Ele veio, formou um fundo, depois ele formou um topo descendente, rompeu o fundo anterior e ele foi fazendo isso, né? Até ele chegar a 15 mil dólares. Então, o Bitcoin ele ficou desde 2021 até 2023 numa tendência de baixa. Então, o Bitcoin ficou 2 anos numa tendência de baixa. E nesse período que o Bitcoin caiu de 66 mil dólares até 15 mil dólares, as pessoas ficaram muito assustadas com o Bitcoin e acharam que o Bitcoin iria acabar. Porque realmente, se vocês forem ver, é uma desvalorização de 73%. O Bitcoin caiu 73%. Mas eu quero explicar para vocês aqui por que existem tempos gráficos. Por que existe tempo gráfico de 4 horas? Por que existe tempo gráfico de uma semana? É para vocês entenderem como funciona uma moeda, como funciona uma tendência de baixa e não se assustarem. Bom, como eu expliquei para vocês, agora vocês já sabem como funciona uma tendência de alta, já sabem como funciona uma tendência de baixa. Nós também temos, né, uma tendência de lateralização.
Uma lateralização é quando você não rompe nem o topo e nem o fundo. Você vem, forma o topo, forma o fundo, não rompe o topo anterior, não rompe o fundo anterior, e assim vai, como se fosse um triângulo. Você meio que forma um triângulo. Se eu desenhar aqui uma linha, parece que é um triângulo. Também tem a lateralização, como por exemplo aconteceu aqui, ó, que nós tínhamos várias velas, ele lateralizou por algumas semanas, então a lateralização é isso. Mas agora você já sabe como é que funciona. Então, por que que vocês devem olhar uma tendência de baixa, como nós tivemos essa tendência de baixa, e vocês não devem ficar assustados? Bom, um tempo gráfico menor, ele sempre vai respeitar o tempo gráfico maior. Então, se nós temos o tempo gráfico de uma semana e nós vemos que o tempo gráfico de uma semana está corrigindo drasticamente, o que que isso acontece? Acontece que no tempo gráfico maior, ele está formando um fundo ascendente. Então, se um tempo gráfico semanal, isso eu estou falando do Bitcoin, tá? Porque as outras moedas é muito difícil. Se você está vendo uma tendência de baixa no tempo gráfico mensal e uma moeda que é desconhecida, é porque geralmente a moeda vai acabar. É muito difícil. Se não for Bitcoin, Ethereum, Solana, se não for alguma das moedas no top 50, pelo menos, é porque a moeda está indo a zero. Mas numa moeda que é conhecida, geralmente quando você tem uma correção no tempo gráfico de uma semana ou uma correção no tempo gráfico de 10 dias, é porque no tempo gráfico maior você está tendo um fundo ascendente. Então, como nós podemos ver, né, na época de 2021, o Bitcoin estava em baixa extrema, caindo 70%. Mas se nós pegarmos o tempo gráfico do Bitcoin, da história do Bitcoin, vou pegar aqui no tempo gráfico de 6 meses, vocês podem ver que em 2021 o máximo que aconteceu foi que, no tempo gráfico de 6 meses, o Bitcoin teve uma valorização absurda. E o que aconteceu? Ele estava formando um fundo ascendente. Foi só isso. Então, não tinha por que se preocupar. Mas as pessoas ficam com medo. E o Bitcoin fez isso no decorrer da sua história inteira, né? O Bitcoin em 2011 caiu 80%, 90%. Depois subiu mais de, na próxima tendência de alta que teve, subiu mais de 29 mil por cento. Depois, de novo, em 2013, o Bitcoin caiu 83%. Depois, em 2017, o Bitcoin caiu 83% novamente. E em 2021, né, como eu falei, o Bitcoin caiu 70%, 70 e poucos por cento. Então, quando você tem um tempo gráfico menor, que ele está numa tendência de baixa, ele está só formando uma correção no tempo gráfico maior. Porque uma moeda ela nunca vai subir infinitamente. O Bitcoin não vai simplesmente chegar a US$ 1 milhão. O Bitcoin vai corrigindo. Como nós podemos ver nesse tempo gráfico aqui, o Bitcoin vai vir, ele vai subir, ele vai corrigir, ele vai subir, ele vai corrigir. Só que quando o Bitcoin começa a criar uma correção no tempo gráfico maior, a correção é grande. Então, se o Bitcoin estiver corrigindo no tempo gráfico de 6 meses, ele vai vir facilmente corrigir aqui 40%, 50%. No mínimo 20% do Bitcoin vai corrigir, que é o que está acontecendo no momento atual, né? O Bitcoin, no momento, ele já está na correção o quê? De 20%, 30%. Então é normal, isso acontece. Então vocês não devem olhar por um tempo gráfico menor e ficar assustado. Vocês devem ficar assustado com o seguinte: vocês estão vendo o tempo gráfico semanal, o Bitcoin está numa tendência de baixa. Vocês vêm ver o tempo gráfico de 6 meses do Bitcoin. Se o Bitcoin, em algum momento, vir aqui e, por exemplo, está formando, né, fundos ascendentes. Se o Bitcoin vir no tempo gráfico 6 meses e romper um desses fundos, aí sim é preocupante. Porque em um momento que no gráfico de 6 meses o Bitcoin romper para baixo, isso nunca ocorreu antes. Aí sim eu ficaria preocupado, porque é um cenário que eu nunca vi antes. Mas todos esses cenários que eu vi aqui no momento atual, todos estão extremamente saudáveis e todos o Bitcoin continuou subindo drasticamente. Então, você tem que entender, né, que uma tendência de alta ela é formada por topo que vai rompendo um atrás do outro e uma tendência de baixa é o contrário, né? São fundos que rompem um fundo atrás do outro. E sempre que você estiver em pânico, olhando um tempo gráfico menor, vocês dão um zoom out, pegam um tempo gráfico maior e tente pegar uma visão ampliada do que está acontecendo com a criptomoeda. Isso para qualquer criptomoeda que vocês estiverem analisando. O Bitcoin é a única moeda que eu recomendo vocês pegarem um tempo gráfico muito grande, porque a moeda existe desde 2010. Mas uma moeda que seja menos conhecida, você olha o gráfico ali de 4 horas, de um dia, e se você quiser ter uma visão mais ampla, você pega o tempo gráfico de um mês, 3 meses, e por aí vai. Bom, mas esse é o vídeo de hoje, só para mostrar para vocês como é que funciona o site, como é que funciona
um gráfico, como é que funciona, né? Uma moeda no geral, como é que você analisa uma moeda. E nos próximos vídeos eu vou mostrar mais explicações também para vocês de algumas coisas do mercado, para que vocês entendam tudo que eu estou fazendo e do porquê que eu estou fazendo certas coisas. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo é esse. Se vocês curtiram, curta e compartilha e se inscreva no meu canal, que eu vou trazer mais vídeos desses para vocês. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.